Fortaleza da nossa cidade é você. Fala, rapaziada, boa tarde, começando mais um programa Resenha de Artilheiro. Hoje vamos repercutir futebol cearense em pauta, tá? O Fortaleza que se prepara para pegar o Goiás neste sábado às 16 horas na Arena Castelão. O Ceará que encara o Goiás, o Ceará encara o Goiás, exatamente, na segunda-feira, dia 12 de agosto, às 21 horas, no estádio da Serrinha, em Goiás. Ferroviário e Floresta, que estão disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, seus últimos jogos nesta competição. A gente acredita que o Ferroviário consiga sair e que o Floresta se mantenha na Série C, ou quem sabe, brigue também por classificação. Também vamos falar sobre Série D, tudo isso e muito mais com os comentários de Hugo do Vale e Joyce Maciel. Me corrija logo então, diante do pessoal aí. Ajeitar aqui o cabelo. Fortaleza Série A, eu falei que era contra o Goiás, misericórdia, né? Com quem é, João? É Série A. A gente fala já. Cláudio sabe, próximo jogo, Cláudio, Fortaleza. Ele não sabe não, ele é... Criciúma. Eu sabia, é um torcedor fajuto aí. Ele fez só um teste, só pra saber Foi. se a gente tava ligado. E aí, parceiro? Inclusive, foi antecipado, né? Aham. O jogo seria no domingo, Sim. foi antecipado para sábado, justamente por conta do jogo do Fortaleza contra o Rosário Central. Perfeitamente, Né? pela Sul-Americana. Pela Sul-Americana. Boa tarde, João Paulo Quintela, Joy Maciel, toda a galera aí da TV Fortaleza 7.2, estreando na quinta-feira, né? Opa. Coisa boa, vamos ficar aí nesse horário. Se tiver mais um, a gente vem também. Fala, Joy, satisfação te receber mais uma vez por aqui. Boa tarde. Como vocês falaram, a gente tem falar um pouco aí sobre o Fortaleza, né? O que vem pela frente. A vitória também em cima do Cruzeiro, né? Foi uma vitória importante. A vitória do Ceará em cima do Guarani. Boa. Não conseguiu entrar ali no G4, porque também dependia de outros resultados, né? Mas vem muito bem. Acho que o Léo Condé já está mostrando... Tá satisfeito agora? Agora, sim. E o recalde? Não, depois a gente fala. Mas é isso. E o Ceará que vai enfrentar, né, o Goiás na próxima segunda-feira, né? Em um jogo fora de casa, um jogo importante para reencontrar Wagner Mancini, que é o novo técnico do Goiás. Já saiu do Atlético Goianiense. Exatamente. Mais um time para a conta do Wagner Mancini. O Fortaleza começa, o jogo já vai rolar, já vai acontecer. E aí a gente vai conversar as próximas partidas do Tricolor de Aço. Coloca em tela aí o próximo jogo do Fortaleza, que vai ser justamente contra o Criciúma às 16 horas no sábado. Diante do que temos visto até aqui, Hugo do Vale, o que o Fortaleza tem apresentado nesta competição, o que esperar desse jogo? A gente vai também conversar sobre a tabela de classificação, mas hoje o Fortaleza é mais time do que o Criciúma e jogando em casa, diante do seu torcedor, embalado por mais uma vitória no G3 dessa competição, enfim, o que esperar diante do Criciúma? Esperar uma vitória, com todo respeito à equipe do Criciúma, né? E hoje eu fui perguntado, rapaz, será possível o Fortaleza ganhar o título da Série A, né? Será que é possível? Eu disse, cara, quem é o primeiro colocado? É o Botafogo. O Fortaleza ganhou ou perdeu? Empatou. Quem é o segundo colocado? É o Flamengo. O Fortaleza ganhou ou perdeu? Ganhou. Né? Então é possível demais, e principalmente por aquilo que a gente vem batendo, né? Pelo que o Vojvoda conseguiu mais uma vez. Dessa vez demorou mais um pouco, né? Que é a constância dos seus jogadores, não só os titulares, mas os jogadores que estão ali para substituir. A gente citou o meio-campo do Fortaleza, né? Que ficou um bom tempo sem o Zé Wellison, e a gente nem notou que o Zé Wellison não estava disponível. Chegou o Rossetto aí, que veio com pinta de titular. O Hércules, que parece que nem fez uma cirurgia de ligamento cruzado, né? Um jogador que vem contribuindo muito para o Fortaleza. Então, jogar em casa, do lado do torcedor, contra o Criciúma, com todo respeito, né? O Criciúma é um time que está tentando se firmar na Série A, ficar na Série A, enquanto as pretensões do Fortaleza passou a ser título de verdade. Lógico, com os pés no chão, sabendo que o planejamento e tudo que foi feito para o Fortaleza foi disputar uma Sul-Americana. Fortaleza, esse ano, ele deixa de brigar para ficar no campeonato, e sim de Sul-Americana para frente, depois de todos esses anos, né, tendo a consciência de que tinha que ficar. Apresentando um futebol onde conseguiu mais do que isso, porque já chegou para a classificação de Libertadores, direta e pré-Libertadores, mas tudo isso em função
do que vem sendo trabalhado dentro do campo. Beleza, e coloca em tela a classificação da Série A e a Joy vai fazer a análise, né? E esse momento espetacular do Fortaleza, como a gente tem falado, ainda com um jogo a menos em relação ao primeiro colocado, o meu Fogão, com 43 pontos, é o líder. O Flamengo saiu ontem, viu, da Copa do Brasil. Que o Botafogo saiu ontem da Copa do Brasil. Foi desclassificado ontem. Pelo meu São Paulo. Verdade. Ou pelo Bahia, cara. Foi Bahia. São Paulo joga hoje. É hoje, né? E o Goiás, inclusive. Flamengo é o segundo colocado com 40 pontos. A propósito, recebi uma mensagem hoje. Sim, Fortaleza terceiro colocado. Vou botar aqui para vocês a mensagem que eu recebi, certo? Olha, doutorzinho, amanhã eu vou ouvir o programa, quero ouvir você falar dos erros de arbitragem contra o Flamengo. Porque quando é a favor do Flamengo, aí todo mundo fala. Um besterol não nada. Agora, o Palmeiras foi ajudado ontem 2 vezes, em 2 pênaltis a favor do Flamengo que não deram a arbitragem. Renato Abreu. Ainda queriam que um gol de impedimento também. Aí é demais, né, doutor? Aí, como diz o craque Neto, entrega logo a taça ao Palmeiras que é melhor. Esse é o Renato Abreu, competente jornalista. Pega uma medonha, rapaz. Eu tiro onda com o Flamengo dele. Flamengo, segundo colocado com 40 pontos, Fortaleza terceiro colocado com 39 e o Palmeiras, todo poderoso Palmeiras com 37 pontos, é o quarto colocado. Cara, Joy, que temporada do Fortaleza. Há quem diga que eu recebi essa mensagem, né? Faltam apenas 6 pontos para fugir do rebaixamento. Na teoria... Em tese, né? 45 pontos. Não deixa de ser, né? Em tese, sim. Mas eu acho que a própria equipe do Fortaleza se surpreende com esse resultado. Não que eles não sejam capazes, mas eu lembro que no início de temporada a gente criticava o Fortaleza, a gente criticava um pouco a teimosia do Vojvoda em muitas ações, quando a gente foi se referir a campeonato cearense e tal. Então, assim, como ele falou, acho que o Fortaleza já deixou há muito tempo de brigar para permanecer, né? Acho que ano passado, chegar a uma final de Sul-Americana, eles viram que agora eles são, sim, uma equipe de Série A e surpreende muito eles estarem ali no G3. Que a gente, até 2 semanas a gente falava uma possibilidade de G4 e o Fortaleza está ali em terceiro. Com um jogo a mais do que o Palmeiras, que é o a menos. Isso, e com a diferença só de 4 pontos para o Botafogo, que tem um jogo a mais que ele, né? Uma diferença mínima. E sim, para mim o Fortaleza ele tá para brigar por título, sim. Claro, pés no chão, a gente sabe da dificuldade que é e tudo, mas no meu ver, a gente não vê mais o Fortaleza como um time emergente. Ele realmente é um time de Série A que busca títulos. E vai lutar aí por uma vaga na Libertadores e, quem sabe, um título de campeão brasileiro, que seria uma coisa inédita, né? Série A. Meu Deus, seria espetacular. A gente está com um tempo reduzido hoje, né? A gente teve uma sessão até mais tarde, então a gente vai seguindo o nosso programa. Quero falar agora de Ferroviário. O Ferroviário, que joga também, tem jogo importante, então quero pedir para os amigos colocarem em tela que o Ferroviário volta a campo contra o Caxias, lá no Rio Grande do Sul. O jogo vai ser neste sábado, às 19h30, no estádio Francisco e... lá no Francisco, não sei como é, Franciscão, lá no Franciscão. Caxias, sábado, dia 10. Hugo do Vale, cara, o Ferroviário com técnico novo, precisando vencer para ainda sonhar em fugir do rebaixamento. Cara, primeiro lamentar a saída do Paulinho Kobayashi, né? Não dá pra gente não comentar sobre isso. Nós não temos essa característica de estar discutindo esse assunto. Até porque a gente é muito mais ligado no futebol e tal. Mas assim, todo o esforço e no limite que chegou o profissional, ele se entregou dentro da sua profissão. Muitos podem julgá-lo, né, por ter tido uma atitude, entre aspas, antiética, mas eu acho que todo ser humano tem o seu limite. E pelo que o Paulinho Kobayashi encontrou desde quando saiu, né, foi uma situação preocupante. Então, o torcedor precisa ficar sabendo, a imprensa também, até para poder a gente ponderar na hora que for fazer alguma crítica ao time que está em campo, né? Então, assim, lamentar a saída do Paulinho Kobayashi, mas continuar torcendo pelo clube, pelo Ferroviário, né? Que a gente precisa torcer para mais uma vez ele não cair. Eu só consigo lembrar, até as cores também lembram o próprio Santa Cruz, né? Que ficou nessa oscilação.
né? Série D, Série C, Série B, depois A, e depois voltou, desceu, e hoje está sem divisão, justamente por conta de erros administrativos, que não podem jamais interferir no futebol. A gente sempre pede para que interfira de forma positiva. Claro. Se for para atrapalhar, é melhor não se envolver, né? Então, torcer é um jogo super difícil, vale ressaltar. Né? Um jogo no Rio Grande do Sul, onde a gente vai... Todo mundo fala, paz, os outros também vão viajar, beleza. Mas a gente tem que falar em relação ao Ferroviário hoje, pelo que faltam 3 partidas, acredito, né, para ele terminar a competição. E depende muito de jogar contra o Caxias, que é um concorrente direto para a saída da zona de rebaixamento também, né? Então, assim, vai ser muito complicado. E mudança de treinador nesse momento, eu não vejo com bons olhos, mas desejo boa sorte ao treinador e principalmente à equipe do Ferroviário. Vou dar uma informação, tá? Informação mesmo. Júnior Cearense, até então técnico do Maracanã, recebeu um convite do Ferroviário para ir assumir agora na saída do Paulinho Kobayashi. E ele falou, cara, não faz sentido para mim, são 3 jogos, eu tenho que vencer 2 partidas, o elenco está quebrado emocionalmente, então vai manchar o meu currículo, para mim não faz sentido nenhum, e eu estou com um compromisso, querendo ou não estou com contrato, mas eu tenho um compromisso ainda com o Maracanã. E eu acho que ele fez certo, É coerente, né? É coerente. Pela situação, não faz sentido. Por que não tentaram antes, quando o Coupertino saiu? Né? Eu sei que ele estava com compromisso com o Maracanã e tal, mas eu acho que pelo trabalho que ele vem fazendo, eu acho que ele foi correto, eu acho que ele foi coerente, acho que essa é a palavra, e uma hora vai aparecer uma oportunidade para o Júnior em situação melhor, que não essa, no desespero, 3 jogos, sendo que vencer 2 partidas. Eu acho que uma proposta decente, né, João? Tem que aparecer. O Júnior, ele já mostrou a competência, não é de agora, já está há 3 anos aí à frente do Maracanã. Sim, disputando Série A e buscando a Série A. Já fez um trabalho interessante no Pacajus, enfim. Não, sabe? E outra, cara, 2º ano consecutivo de conquistas importantes. Porque não só continuar na Série A. Outra informação. Mas acessos, né, à Copa do Nordeste, né, Copa do Brasil. Para a próxima temporada, por conta dessas conquistas, é 1,2 milhões de reais que o Maracanã vai ter para a próxima temporada, pela pré-Copa do Nordeste, pela Copa do Brasil. Então, assim, acho que ele fez certo. Ele foi coerente, lógico, e fez certo porque ele tem que acreditar nele. O trabalho que eles fizeram até agora, ele tem projeto e proposta para continuar. Vamos falar de Série C ainda. O Floresta volta a campo contra o Ipiranga na segunda-feira, dia 12 de agosto, às 20 horas, no estádio Presidente Vargas. Joyce, o nosso Floresta também briga pela permanência na Série C e quem sabe, eu sei que é pedir muito, mas sei lá, de repente conseguir entrar no G8 no final desta primeira fase para conseguir essa classificação. Acho que o Floresta de longe é o que mais surpreendeu, né? Positivamente, claro. Porque a gente meio que esperava mais do Ferroviário pelo título do ano passado e tal. E o Floresta meio que começou, se eu não me engano, os 7 primeiros jogos foram 7 derrotas. Acho que foram 7 ou foi 8. Ou foi 7 ou foram 8. Mas assim, ou seja, foi um início horrível, então a gente até dava como certo já o rebaixamento do Floresta. E aí o novo treinador chega e simplesmente muda toda a mentalidade ali da equipe e agora eles estão um pouco mais tranquilos em relação à permanência. Claro que ainda tem jogo, tudo pode acontecer, mas é como você falou, por mais difícil que seja, eles estão numa situação que ainda tem uma chance de se classificar para a próxima fase. O Floresta vai jogar em casa contra o Ipiranga, que também é uma equipe que vem vindo até bem, né? Tá ali no meio de tabela, mas eu acho que dá para o Floresta vencer por ser em casa, vai estar ali com o apoio da sua torcida. E é torcer. A gente só pode torcer mesmo para o Floresta, para o Ferroviário. E, no meu ver, o Ferroviário tem a situação bem mais difícil, realmente, como ele falou, demissão de técnico e a questão de 7 jogos sem vencer, porque o Ferroviário já está 7 jogos. Cruel. Mas o Floresta tem tudo para vencer. Esse jogo é em casa, então é ele por ele mesmo. Coloca a classificação na Série C só para a gente fazer essa análise. A gente não vai pontuar muito não, a gente vai passar por conta do nosso tempo. O Botafogo da Paraíba continua na liderança. O Floresta é o 12º colocado, ainda tem possibilidade de classificação, muito difícil, a gente sabe, porque os outros times também vão jogar, mas é possível ainda.
e a gente espera que, assim como é possível, o rebaixamento ainda pelo Floresta, tá? Então precisa vencer para se afastar cada vez mais. E o Ferroviário, 19º colocado com 14 pontos, também ainda é possível, mas uma situação muito difícil. Depende só de si, a gente sempre fala isso. Quer dizer, não depende mais só de si, porque está em 19º colocado. A gente sempre fala isso, mas tem que vencer, tem que fazer a sua parte, tem que fazer o seu dever de casa, tá bom? Deixa eu falar agora sobre Série B, rapaz. O Ceará Esporte Clube parece que encontrou o bom momento, né? Vive um bom momento diante do comando técnico do Léo Condé. E aí eu queria ouvir o Hugo do Vale, o Ceará que volta a campo contra o Goiás na segunda-feira. O jogo vai acontecer às 21 horas. E aí, cara, o que o Ceará precisa fazer para encarar esse Goiás do Mancini? Cara, primeiro se conter, né, em relação à alegria e empolgação em relação ao que vem acontecendo. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Ceará já recebeu o segundo sinal de alerta em relação à forma de jogo que ele escolheu. Primeiro foi contra o Avaí e agora contra o Guarani, né? E duas situações bem diferentes. Um time brigando lá em cima e o outro time brigando lá embaixo. Descobriram a forma que o Ceará tem para poder jogar bem da forma como ele está jogando. O Ceará hoje responde com o meio-campo que tem Patrick De Luca, Lourenço e Mugni, né? Esse é o meio-campo do Ceará. Quando esses três jogadores não conseguem jogar, não conseguem ficar sincronizados, o jogo do Ceará fica feio como foi contra o Guarani. Muita gente falando, o Ceará jogou mal. Na verdade, o Guarani marcou muito bem o Ceará. Você via na saída de bola, o time do Guarani parecia um time de salão, né? O jogador do Ceará que pegava na bola, recebia o primeiro combate e os outros dois fechavam o meio. Porque eles sabiam que De Luca ou Lourenço, pegando essa bola, eles poderiam fazer o Ceará jogar. Então ele deixou na responsabilidade da linha de defesa, que não estava num dia bom, diga assim de passagem, para começar as jogadas. E aí o Ceará vivia de chuveirinho, né? David Ricardo não estava bem, tem uma boa saída de bola, mas não saiu bem. Rafael Ramos piorou e o Matheus Bahia também não esteve bem nessa função. O Matheus Felipe a gente já sabe que não tem essa qualidade. Então, tentaram essa bola todo o tempo alçada, né? Por quê? Porque o meio-campo ficou preso. No jogo contra o Avaí, no segundo tempo, o Condé já fez a primeira substituição. Ele tirou o Saulo Mineiro, avançou o Ailon e colocou o Rian, né? Já o Anderson demorou um pouco mais. E aí essa demora, às vezes, pode atrapalhar, né? O Ceará que fez um gol, mas assim, muito mais de uma situação de contra-ataque e méritos 80% para o Lucas Mugni, né, que faz um lançamento assim como se for de futebol americano mesmo, né? Encontrando o Pulga lá do outro lado, que parabéns ao Pulga, sou crítico ao jogador Pulga por conta da deficiência em alguns fundamentos, mas por mais que tenha tido dificuldade na condução, mas na finalização ele foi perfeito, faz um golaço. E aí vem toda a amostra o problema que o Ceará teve, que é justamente sobre isso. Meu campo não joga, dá espaço e o Guarani consegue o gol numa jogada errada do time do Ceará. Rafael Ramos vai tentar dominar uma bola de cabeça, ele que talvez seja do meu tamanho, para cima de um jogador do Guarani que tem muita força. Sim. E aí, o pênalti acontece e prejudica o Ceará. Volta para o segundo tempo e isso não é refletido em mudanças. Só quando o Ceará começa a mudar é que o cenário começa a aparecer. Só que, mais uma vez, um golaço faz com que o Ceará tenha uma situação melhor dentro do jogo, que foi a batida de falta do Lourenço, que foi espetacular. Mesmo assim, o Guarani ainda ofereceu resistência. Mas, o que é que eu estou querendo falar com tudo isso? O Ceará tem que ter alerta, independente do time que ele vai jogar. Por quê? O plano de jogo está eficiente, mas estão encontrando já uma forma de anular. Então, tem que procurar outras alternativas. Procurando outras alternativas, é só mudar o jogador? Não, fazer a variação dentro do campo. A gente vai entender porque era o Anderson, que estava lá do lado de fora. E ele estava recebendo sempre informações pelo auxiliar técnico. Pode ter tido esse delay, até porque as mudanças aconteceram. Então o alerta é para isso. Acredito que o jogo vai ser favorável para o Ceará. O Goiás, por mais que esteja recebendo um técnico, e muita gente que diz que conhece o Ceará, eu duvido que conheça. Brincadeiras à parte, é uma oportunidade do Ceará, por exemplo, né, mostrar que é um time forte sim, um elenco forte sim, e que não merecia as entrevistas coletivas do treinador ao fim das partidas.
Show de bola. Coloca em tela a classificação na Série B para Joyce Maciel fazer a sua análise. A gente já dá duas informações, Joyce, para facilitar o seu comentário. O Ceará, que contra o Goiás, provavelmente, até por conta da viagem, não terá ainda o técnico Léo Condé à beira do gramado, né? Ele fez um procedimento cirúrgico, pela viagem não deve ir, mais uma vez deve ser o Anderson Batatais. O Ceará, nesse momento, é o 6º colocado, como você falou, não entrou no G4, mas encostou, né? Ficou bem próximo e venceu o Lanterna, quebrou aquela máxima de desenterrar defunto. O Ceará conseguiu vencer, é o 6º colocado nesse momento, e o jogo difícil contra o Goiás. É aquilo que você falou também. Querendo ou não, torna-se um confronto direto, porque estão na primeira parte de classificação, estão brigando ali para se aproximar do G4, enfim, jogo importante para o Alvinegro de Porangabuçu, e não terá o seu técnico à beira do gramado. É, o que eu já imaginava. Se o jogo fosse aqui, eu acredito que talvez o Léo Condé estivesse presente, mas eu já imaginava por ser fora que ele não estaria. É um jogo muito difícil, né, contra o Goiás. O primeiro jogo foi 1-1, com um pênalti perdido de Galhardo aqui. Perdido não, defendido, né? A gente tem que dar o crédito pro goleiro. Defendido pelo Richard. E o Ceará venceu o Guarani, que continua ali como o último colocado, mas tinha aquela coisa, né? O Ceará não vencia o Guarani há 12 anos. 12 anos. Era uma diferença muito grande. Tipo, se eu não me engano, são 20 jogos. Com esse foram 21, mas antes eram 20 jogos com 10 vitórias para o Guarani e só 2 para o Ceará. Então era uma diferença muito grande. Caramba, o Ceará que com essa vitória ficou com 31 gols marcados, mas sofreu um gol, então são 24 gols sofridos. Um ataque espetacular, mas uma defesa bem falha, que tem conseguido, na minha visão, o Léo Condé dá uma sustentabilidade melhor, mas ainda não é o ideal, ainda não é o suficiente. Meus irmãos, seguinte, eu vou finalizar com vocês, eu vou receber aqui a turma do Enesp, mas antes eu quero falar ainda sobre o Iguatu, mas enfim, quero me despedir de vocês, agradeço mais uma vez a participação. A gente teve um tempo mais curto hoje, aí, claro, a gente está numa TV institucional, a gente precisa acompanhar as prioridades, que são as sessões. Mas assim, tivemos aqui 40 minutos, 45 minutos de programação e vamos receber uma turma boa. Eu vou falar do Iguatu, mas antes, deixa eu me despedir. Hugo do Vale, muito obrigado, meu parceiro. Valeu, chefe. Deus te abençoe. Trouxeram 2 bolas, aqui, mas nenhuma das bolas é a minha. Ixi, Maria, a polêmica. Obrigada, até a próxima. É essa minha? Não, Ixi, e aí agora? Obrigado, pessoal. Vocês deram um baile. E amanhã tem no rádio de novo, tá? Deixa eu falar do Iguatu enquanto a rapaziada do NSF vai entrar. O Iguatu joga as oitavas de final contra o Manaus. A primeira partida vai ser na Arena Amazônia no dia 10, sábado, às 19 horas. A gente lembra que os times cearenses representando a Série C da competição do Campeonato Brasileiro, o Atlético Cearense já foi desclassificado na fase passada, foi eliminado, embora tenha feito um bom jogo, 2 bons jogos na verdade, mas não conseguiu esta classificação. E o Maracanã havia caído ainda na fase de grupo, ainda na primeira fase, e a gente lança luz agora e a confiança total no Iguatu diante do Manaus. A gente lembra que o primeiro jogo será lá, tá? Contra o Manaus, no sábado, dia 10/8, às 18 horas, e o Iguatu decide em casa. O segundo jogo vai ser aqui, assim como foi nesta fase que se passou. A gente imagina, pela qualidade e competência do Iguatu, a gente imagina que ele consiga fazer bem mais uma vez nesta competição, tá? Então vamos lá, traz para cá para a gente falar sobre Enesp. A gente vai falar sobre Enesp, afinal de contas, a gente teve neste final de semana o Centro de Eventos do Ceará recebeu o Enesp, Encontro Nacional de Esportes de Força. O organizador do evento, o professor Flávio Rodrigues, vai fazer um balanço do evento e nós vamos observar tudo aquilo que aconteceu. Vamos receber também o professor Henrique Gurgel, que participou do Enesp. E a dupla já está aqui com a gente. Satisfação recebê-los aqui mais uma vez, professor. Boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores aí. Eu só tenho a agradecer porque eu já sou praticamente de casa. Da equipe, certeza. As competições de powerlifting, a gente sempre vem divulgando e
acolhendo muito bem aqui a gente. O Enesf, graças a Deus, né, foi mais ou menos assim como botar um filho no mundo, né? Um evento que sem precedentes, né, no Norte-Nordeste, talvez nem no Brasil, porque esse tipo de evento, geralmente, ele põe a feira, né, e uma competição dentro da feira. A gente não, foi a feira dentro da competição. É legal. Os stands, né, a parte comercial dentro da competição. A real importância foi aos esportes, né? Nós tivemos lá junto 8 federações e essas 8 federações realizaram competições sexta, sábado, domingo. Foi muito intenso, né? Foi competições de cross, competições de levantamento de peso olímpico, competições de luta de braço. A presidente da Confederação Brasileira esteve aqui na competição, trouxe um árbitro internacional. A gente teve competição de LPO com gente também vindo do interior. Sim. Gente vindo do interior para as competições de cross, para as competições de powerlift. O fisiculturismo foi muito bonito também. Então foi assim, tivemos lançamento de livro lá no evento, sabe? Foi algo assim, montamos um memorial da musculação no estado do Ceará, homenageamos o professor Páscoa, né? Que é da Pódio Musculação, do Clube Pódio de Musculação. Então assim, deu muito trabalho para fazer, mas depois que a gente viu lá tudo funcionando, né, foi muito gratificante. E o Henrique, ele acompanhou a gente na organização, é o representante da Associação Cearense, né, do Esporte Adaptado, e promoveu uma competição lá também de para-powerlift. Então fala para a gente, professor Henrique Gurgel, como é que foi a tua participação e fala também dessa modalidade que você organizou lá. Na verdade, né, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. A gente procura fazer um fomento. E, na verdade, todo mundo separado, ninguém consegue essa força. Então, a gente realmente decidiu resgatar o esporte como atividade física adaptada, né? E fazer um fomento para a modalidade de powerlift, porque a gente sabe que tem outras modalidades, mas realmente no Brasil aqui esporte olímpico, paralímpico, é o powerlift, né? E a gente decidiu abraçar a ideia, porque é um marco, a gente começa esse pontapé. Creio que grandes eventos do Brasil, né, a gente não tem. E aí a gente juntou essas forças, né? E na participação eu juntei uma galera da área do Paralímpico, todos que têm deficiência física, que é o que manda a regra, para poder participar também como modalidade de apresentação, mas tornar o gosto deles como o esporte para ser de alto rendimento, né? Aí o professor Flávio perguntou, rapaz, tu vai competir? Eu digo, não sei, mas tem que organizar, competir e divulgar. E arbitrar. E aí eu procurei ajudar da melhor forma, né? Claro que a gente monta sementes para poder também ter outros ajudantes, ter mais pernas, né? Porque também a gente não consegue fazer tudo. Excelente. Foi no sábado? Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo no centro de eventos. Foi. E o resultado? Cara, foi assim, tudo que foi correspondeu a todas as expectativas. Foi o que a gente tinha pensado mesmo, entendeu? E assim, o público também gostou muito, não foi? O feedback, as pessoas passavam pelos organizadores, né? Elogiavam, diziam que estava... Porque ficou um evento que não ficou cansativo. Quando um evento é tipo assim, só de feiras, daqueles grandes estandes, as pessoas dão 1 ou 2 voltas e aí não tem mais nada para... Lá não, teve 50 lutas de Muay Thai, teve karatê, entendeu? Com criança primeiro, depois para adulto. Teve o LPO começando com o infantil também, né? Teve as prévias do fisiculturismo, o feminino no dia, o masculino no outro. Então foi assim, grandioso, não é? Coloca em tela, era isso que eu ia pedir. Olha a estrutura, né? E eu ia falar sobre... É um vídeo, né? Então não dá para voltar. Sobre essa estrutura com o stand e tudo, né? Atendeu também a expectativa desse pessoal que esteve lá, as empresas, enfim, como é que eles viram Eu acredito que sim. A gente está colhendo ainda os feedbacks das empresas. Ring de boxe, tatame, né? Mas eu acredito que sim. Tivemos 2 faculdades lá também, com stand, legal. Que apoiaram o evento. E sobre a montagem e tudo, eu queria fazer um agradecimento ao meu sócio, né, que é o Luiz Donizete, que é o Grupo Stand Show, que é o meu sócio no evento, que apoiou o evento, né? Então, ele fez também da forma melhor que ele podia fazer. Ele abraçou esse evento assim de forma carinhosa, entendeu? Quando a gente pediu uma opinião, ele dizia para mim,
meu filho, ó, entregando um troféu pro Henrique. Que massa, cara. Miniatura de atleta, né, professor? Quando a gente dizia, quando eu levava para ele uma ideia, que as pessoas chegavam, os executores, né? Como que a gente vai fazer isso aqui? Ele sempre, eu me lembro como se fosse hoje, sempre ele dizia na sala de reuniões, olha, eu quero o melhor que vocês possam fazer, o melhor possível nesse evento. E sem ele também a gente não conseguiria ter tido esse resultado. Sensacional. Entendeu? Deu tempo de pensar no próximo já? Já estamos marcando uma reunião, né, Gugel, para a gente partir para o ano que vem. E agora é fortalecer o movimento, né, incentivar principalmente a criançada para o esporte, porque um dia a gente pendura as chuteiras também. Isso. E assim, dentro dos esportes de força, culturalmente no Brasil, não há esse fomento ainda, né? Por conta do preconceito, o menino vai ficar musculoso, a menina vai ficar musculosa, masculinizado, tem todo um contexto, né? E a gente pretende também quebrar essa barreira, né? Achei sobre isso, achei assim muito legal que a presidente da Confederação Brasileira de Luta de Braço é mulher, já vem para quebrar esse estigma, né? Também de que esporte de força é só para homem, né? Show. Valeu, meus amigos. Muito obrigado pela participação. Fico feliz por lançar luz a mais essa modalidade ou estas modalidades, esse evento Enesp. Fico muito feliz por vocês escolherem aqui o Resenha de Artilheiro para essa divulgação, tá? Então, estamos com as portas abertas para os próximos eventos. Podem ficar à vontade. Manda aí uma mensagem que a gente bate um papo de novo aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. Show de bola. É o seguinte, rapaziada, a gente chega ao final de mais um programa Resenha de Artilheiro. Hoje foi um pouco mais curto, mas com essa novidade de quinta-feira também, segunda e quinta-feira Resenha de Artilheiro. Deixar um abraço especial para o Hugo do Vale e Joyce Maciel, que comentaram aqui de forma breve, mas o suficiente para deixar você consciente de tudo aquilo que aconteceu e que vai acontecer ainda, beleza? O Resenha acaba agora. E é o jornalista Paulo Sérgio Cordeiro que comandou tudo isso, produção, narração, enfim, tudo. Lúcio Gleison Shoa na concepção de conteúdo, edição de imagens Ranieri Vieira, engenheiro de telecomunicações e direção técnica Isaac Garcia, coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, a jornalista Renata Sampaio. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.